Olá, gente! Hoje, finalizando nosso último capítulo de mecânica clássica, veremos dinâmica da rotação. Lembrando que na aula passada a gente falou de rotação, falamos dos conceitos básicos do que é um corpo rígido, falamos sobre a cinemática da rotação, como o conceito de posição angular, velocidade angular, a aceleração, energia cinética rotacional, tudo isso a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai ver a parte da dinâmica, ok? Nós vimos lá atrás no sistema translacional que quando se aplicava uma força sobre um corpo, você podia causar uma aceleração. Mas o que é que causa uma aceleração angular? Uma aceleração angular, ele pode ser causado por um torque. E o que é um torque? Torque é um análogo à força, que já foi visto lá atrás. No entanto, torque e força são diferentes. Por quê? Porque o torque sempre ele vai gerar um movimento rotacional, já a força não. Se o somatório das forças forem nulo, então meu corpo não vai sofrer o movimento ou variação de movimento, ok? Então a força você poderia aplicar uma força sobre um corpo e não causar movimento. Já um torque não. Quando você aplica um torque sobre um objeto, ele vai resultar no movimento rotacional, ok? Agora vamos imaginar o seguinte, gente. Imagine o porquê o trinco da sua porta ou de qualquer porta é na extremidade do eixo de rotação. Então, o eixo de rotação é onde a porta está fixa. Isso aqui, ó, essa partezinha aqui é o que nós chamamos de eixo de rotação. E sempre, nunca vi em outro lugar que não seja na extremidade o trinco. O trinco é sempre colocado na extremidade. Então, a pergunta é por que o trinco é colocado na extremidade da porta? Nas minhas aulas presencial, eu costumo pegar alguém aparentemente muito forte e alguém aparentemente não tão forte e peço para os dois aplicarem forças no mesmo momento, um numa extremidade, certo? Mais longe do eixo de rotação, e o mais fortão, mais próximo ao eixo de rotação. Então, em posições contrárias, ou seja, um no lado de dentro da porta, outro do lado de fora. Então, sempre a gente vê que a pessoa que aplica força mais distante do eixo de rotação, ele precisa aplicar uma força bem menor do que quem está mais próximo ao eixo de rotação, mesmo que seja uma pessoa aparentemente mais forte, ok? Então, o que é que nós, voltando à pergunta inicial, por que o trinco é colocado na extremidade do eixo de rotação? Para facilitar a nossa vida, porque onde você aplica essa força, a direção e a localização de onde você aplica essa força que vai gerar um torque é importantíssimo para o movimento resultante, ok? Então a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco. Então, onde é que a gente usa torque, onde a gente aplica torque no nosso cotidiano? Quando você vai abrir uma torneira, você aplica uma força que causa um sistema rotacional sobre a torneira. É quando você usa uma chave de boca, uma chave, outros tipos de chave, que eu não vou lembrar o nome de todos, uma furadeira, ou no caso mais simples do nosso cotidiano, vamos lá, uma tampa, quando você aplica uma força causando uma rotação sobre uma tampa ou sobre uma porta, você está resultando aí no torque sobre o seu sistema, que está causando um movimento rotacional. Então, esses dois casos são bem comuns no nosso cotidiano, né? A porta e quando você abre uma garrafa. Então, exemplos do nosso cotidiano que você está aplicando uma força que vai resultar num torque e, consequentemente, um movimento rotacional do sistema. Então, gente, uma coisa importante sobre torque, que eu falei no slide anterior, é onde você aplica o torque. Então, nós vamos ver aqui que assim como no caso da porta, onde você aplica a força é extremamente importante. Se você aplica uma força mais próxima ao eixo de rotação, você vai ter que aplicar uma força com módulo maior do que você precisaria em um ponto mais distante do eixo de rotação. Então, nós vemos que o quê?
que quanto mais distante você aplica a força do eixo de rotação, menor será a força necessária para causar esse movimento, ok? Então, é isso. Se eu aplico uma força aqui, eu tenho que aplicar uma que é mais próxima ao eixo de rotação. Essa força tem que ser maior do que a uma distância maior do eixo de rotação, ok? Então, aqui já falei, o sentido do torque. Qual é o sentido do torque? Para eu saber o sentido da rotação do torque, a gente volta ao capítulo de vetores, onde usa a regra da mão direita. Ou seja, como eu falei na aula passada, se o movimento rotacional ele tem o sentido do relógio, do movimento dos ponteiros do relógio, que é esse sentido aqui, então meu movimento rotacional vai ser negativo. Se o movimento é no sentido contrário ao relógio, que é esse movimento aqui, ó, essa direção, ele vai ser positivo, ok? Então, a gente usa a regra da mão direita para encontrar o sentido do torque. E lembrando também lá de vetores que o quê? Que o produto vetorial de A por B é diferente de B por A, porque um é o negativo do outro, ou seja, um vai dar positivo, ou seja, aqui vai ser, na verdade, vai ser negativo, esse lado aqui, que vai ser no sentido horário, e aqui A vetorial B é positivo, que é no sentido contrário ao relógio. Então, aqui só lembrando algumas grandezas, alguns conceitos de vetores que a gente viu lá atrás, mas a gente vai ver daqui a pouco que a definição de torque está relacionada com o produto vetorial. Então, aí foi só para a gente lembrar, ok? Então, gente, voltando novamente para porta. Porta é um exemplo bem usado, né? Aqui, quando eu aplico uma força na extremidade da porta, então essa força que eu vou aplicar, ela está a uma distância R do eixo de rotação, que é isso aqui, ó, ok? Então, o produto vetorial da distância em que eu aplico essa força, o produto vetorial dessa duas grandezas, posição e força, me dá a minha definição de torque. Então, torque é o produto vetorial entre posição e força. Como eu tenho um produto vetorial, eu posso também escrever como sendo R V seno de θ, ok? Lembrando que o sentido vai ser a regra da mão direita. Aqui, mais uma vez. E uma coisa bastante importante é a direção ou o sentido que eu aplico essa força. Então, vamos ver aqui um caso geral, onde eu tenho aqui o eixo de rotação, que é esses O, e eu quero aplicar uma força a uma distância R desse meu eixo de rotação. Então, eu aplico essa força aqui formando um ângulo teto com minha horizontal. Então, eu vou ter o quê? Dois componentes dessa força. Eu vou ter a componente paralela ou radial, que é essa daqui, e vou ter uma componente Y ou perpendicular ao meu eixo de rotação, que é o R. Aí, novamente, a gente volta para a porta. Tente empurrar essa porta aplicando uma força perpendicular ao eixo de rotação, que é o R, e tente fazer essa porta girar aplicando uma força paralela ao eixo de rotação. Então, essa força paralela, vocês podem testar na casa de vocês vão ver que não vai causar movimento algum. Já por menor que seja essa força perpendicular ao eixo de rotação, vocês vão notar que vai haver um movimento rotacional, ok? Então, esse experimento nos leva a crer que a força paralela ao eixo de rotação não contribui para meu sistema rotacional. Então, gente, vamos lá. Feita essa análise, tá aqui, é um eixo de rotação, que eu chamei de O. Então, eu aplico uma força aqui a uma distância R, e vai ter uma componente radial e uma componente tangencial. A radial a gente vê experimentalmente que não contribui para o movimento, então só a tangencial que vai contribuir. Aí a pergunta é: existe alguma relação entre torque e aceleração angular? Lembrando que lá nas leis de Newton a gente viu que existe relação entre força e aceleração linear, que era através da segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton me dizia que força era igual a massa vezes aceleração. Se eu multiplicar ambos os lados pelo raio, então eu vou dizer que força vezes o raio é igual a massa vezes o raio
Só que na aula passada nós vimos relações entre grandezas lineares e grandezas angulares. Então, nós vimos que a relação entre uma grandeza linear e uma grandeza angular, por exemplo, a posição, era que a posição linear era igual a r vezes a posição angular. A relação entre a velocidade linear e angular era a velocidade linear era igual a r vezes a velocidade angular. E, de forma análoga, a aceleração linear era igual a r vezes a aceleração angular. Então, substituindo aqui a aceleração linear por r vezes a aceleração angular, então eu vou ter que força vezes o raio, nós acabamos de definir força pelo raio como sendo torque, aí aqui fica m, aí r ao quadrado, um r que eu multipliquei em ambos os lados, mais o r da aceleração linear, fica mr ao quadrado vezes alfa. Só que na aula passada nós vimos que mr ao quadrado nada mais é do que o momento de inércia. Então, fica torque vezes momento de inércia vezes aceleração. Então, reescrevendo aqui, ó, eu tenho que torque é igual a I, que é momento linear, vezes alfa. Aqui é o caso onde eu tenho vários torques no meu sistema. Então, o torque resultante é o somatório de todos os torques. Então, eu tenho que o somatório de todos os torques em um sistema vai ser I alfa, onde I é o momento de inércia e alfa é a aceleração angular. Então, quem é isso aqui, gente? Então, aqui, tudo que a gente viu em sistema rotacional na aula passada ou hoje, a gente vê que é análogo a um sistema translacional. Então, se nós observarmos bem, vamos lá, alfa primeiro, alfa é a aceleração angular, que você lembra que é análogo à aceleração linear. E é o momento de inércia, que nós podemos dizer que é o análogo da massa, que é a forma como a massa é distribuída no eixo de rotação R qualquer, por exemplo. E o torque, eu posso dizer que é o análogo da força. Então, na verdade, essa equação aqui é análoga a essa equação aqui, que era a segunda lei de Newton para um sistema transnacional. Então, eu vou dizer que essa equação aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton para um sistema rotacional, ok? Então, torque é igual a I alfa, que é a segunda lei de Newton para sistemas rotacionais, ok? Então, gente, de forma análoga, tá vendo que todas as definições que eu estou dando hoje é análogo às definições que nós vimos lá atrás. Então, nós vimos que trabalho era força por deslocamento, lembram disso, né? Então, lembre desses brinquedinhos que tem em qualquer praça pública. Então, meu terror, ficava tontíssima aqui. Eu aplico uma força para fazer esse sistema girar e ele vai se rotacionar. Então, vai ter uma posição angular, que é o θ. Então, eu dividindo isso aqui em elemento infinitesimal, ó, pegando só uma partezinha aqui, dividindo em elemento infinitesimal, meu eixo de rotação é esse aqui, tá? Então, eu vou dizer que meu eixo de rotação está no meio, a distância daqui até onde eu aplico a força é R, que é o raio. Ele vai ter um deslocamento linear, que era o arco da circunferência, que a gente viu lá na aula passada, e, consequentemente, ele vai ter um deslocamento angular, que nós chamamos de θ. Como estamos trabalhando com elemento infinitesimal, então fica ds e dθ. Então, quando eu aplico uma força, eu vou causar um deslocamento angular. Então, aqui, ó, quem é ds? Lá da aula passada, a gente viu que a relação de ds e θ era através do raio. Então, S era igual a R θ. Nós vimos aí a primeira equação que a gente viu na aula passada. Então, para um elemento infinitesimal, ds vai ser quem? R dθ. Então, substituindo ds, que é o deslocamento infinitesimal linear, por isso aqui, que é R dθ, lembrando que essa equação foi da aula passada, ok? Então, eu vou ter que trabalho é igual a força tangencial perpendicular R dθ. Força vezes o raio, nós sabemos que é o torque, dθ. Se vocês lembram que para um caso onde uma força variável, a definição do trabalho era integral de força vezes dr. Então, aqui, para o caso geral, a definição de trabalho vai ser integral de torque dθ, ok? Então, o que é que eu fiz? Eu calculei para um elemento infinitesimal, só para uma partezinha aqui, depois eu integrei em todo o sistema. Então, eu tenho isso aqui. Então, a gente observa aqui o quê? Que o trabalho rotacional nada mais é do que o análogo do trabalho
translacional que a gente viu lá atrás, ok? Então, trabalho vai ser, antes era força vezes deslocamento, trabalho agora vai ser torque vezes deslocamento rotacional, certo? Então, lembrando que nós vimos também uma coisa bastante importante, que era o teorema trabalho-energia cinética. Como é que eu posso encontrar o teorema trabalho-energia cinética a partir dessa equação? De forma análoga que a gente fez lá no sistema translacional. Eu sei que torque, pela segunda lei de Newton, vai ser I alfa, e sei que alfa, que a aceleração é a variação de velocidade em relação ao tempo. Então, substituindo aqui, ó, torque pela segunda lei de Newton para sistema rotacional, eu vou ter isso aqui, ó. Então, o trabalho é igual a torque dθ. Trabalho é igual a I alfa, pegando só essa parte aqui, certo? Depois eu jogo aqui nessa equação de novo. Vou fazer essa parte só para... Então, para simplificar. Torque dθ, torque é I alfa, dθ, alfa é d ômega dt. Se eu disser aqui, ó, pegar essa parte aqui e isolar, dθ dt é velocidade angular, então I é constante, fica I, aí dθ dt é a velocidade angular e repito o d ômega, ok? Então, volto para essa equação aqui, integro tudo, vai me dar o quê? O trabalho total, que aqui é um elemento infinitesimal, se eu quero encontrar o trabalho total rotacional, eu integro. Então, eu substituo quem é torque dθ, que eu encontrei aqui, ó, que é I, ômega, d ômega, ok? Substituir. Aí é constante, faz a integral, aí fica integral de ômega, d ômega. Lembrando que a gente viu que é integral aqui de m, vai ser m mais 1 sobre m mais 1. Como aqui não aparece nada, quer dizer que significa que é 1, então fica 1 mais 1, 2 sobre 2 embaixo. Então fica integrando de ômega inicial até ômega final. Então fica 1 meio de i ômega final ao quadrado menos 1 meio de i ômega inicial ao quadrado. Como nós vimos na aula passada, isso aqui é a definição de energia cinética rotacional final e a inicial, ou seja, eu encontrei o teorema trabalho-energia cinética a partir da definição de trabalho, ok? Peguei a definição do trabalho, substituí a segunda lei de Newton para um sistema rotacional e encontrei o teorema trabalho-energia cinética, que é uma coisa extremamente importante aqui na física. Ok, gente? Então, ó, só para lembrar que nós encontramos lá no sistema translacional que trabalho era igual à variação de energia cinética. Provei isso aqui a partir de onde? Da definição do trabalho, que é força por deslocamento, e eu consegui encontrar isso. Sabia que a definição do trabalho no sistema translacional era força por deslocamento. Sabíamos que potência é a variação do trabalho em relação ao tempo. Como o trabalho é força por deslocamento, quando eu substituo aqui, deslocamento por tempo é velocidade. Então, eu posso definir potência em termos de trabalho, quão rápido um trabalho é realizado, ou em termos de força e velocidade, ok? Então, aqui no sistema rotacional, a gente acabou de provar hoje o teorema trabalho, energia cinética rotacional, que a gente provou, a partir da definição de que trabalho é torque vezes deslocamento, e da definição que torque é igual a I alfa, que é a segunda lei de Newton para o sistema rotacional. Então, aqui, já fazendo de forma análoga, potência, que é potência, é trabalho em relação ao tempo, só que trabalho agora é torque dθ, então dθ dt é ômega, que é a velocidade. Então, eu posso definir potência em termos de trabalho ou em termos de torque e velocidade. Então, vocês observam que todos os conceitos que a gente encontrou lá em sistema translacional, a gente encontra aqui em sistema rotacional. Ou seja, vimos o x, ou o y, ou o r, lá que era posição. Aqui nós vimos posição angular, que é o θ. Nós vimos velocidade linear, aceleração linear, aqui nós vimos velocidade e aceleração angular. Vimos o torque, que é o análogo da força. Vimos o trabalho linear, que aqui tem um análogo ao trabalho rotacional, e assim vai. Então, vocês observam que todos os conceitos, se vocês aprenderam todos os conceitos lá em sistema translacional, aqui a gente usa de forma análoga, ok?
Então, gente, para não ficar uma aula muito grande, eu vou terminar aqui nessa parte e daqui a pouco eu continuo a aula falando de momento angular, ok? Momento angular é o análogo do momento linear e a gente finaliza todo o conteúdo. Então, até daqui a pouco.